Boas, alunos, professor Everton aqui com mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo nós estaremos trabalhando o triângulo, seus elementos, seus tipos, propriedades. Algumas propriedades valem para todos os tipos de triângulo. Possuem 3 vértices, possuem 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. O menor lado é sempre oposto ao menor ângulo interior. O maior lado é sempre oposto ao maior ângulo interior. A soma dos ângulos internos vale sempre 180 graus e a soma dos ângulos externos vale sempre 360 graus. Okay? Então, aí tem um diagrama de todos os elementos de um triângulo. Lado é o segmento de reta. Vértice, ponto de encontro entre dois segmentos de retas consecutivos. Ângulo, abertura formada por dois lados consecutivos. E ângulo externo é o prolongamento, é um ângulo formado pelo prolongamento de qualquer lado do triângulo que você tenha. Primeiro tipo de triângulo é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero é quando os 3 lados possuem a mesma medida. E, por consequência, os 3 ângulos internos também valerão a mesma medida. Como a soma dos ângulos internos vale 180, significa que cada ângulo, então, vai valer 60. Isso apenas para o triângulo equilátero, por consequência de possuir 3 lados congruentes, iguais. Então, está aí um exemplo de um triângulo equilátero. Os lados aí têm a mesma medida, os ângulos internos valem 60 graus e o ângulo externo vale 120 graus. Uma propriedade bem importante, que a soma do ângulo interno com o seu ângulo externo sempre vai valer 180 graus. E também, embora só está desenhado uma vez aí, os outros 2 ângulos externos também vão valer 120. Então, já vale aquela propriedade que a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo vale 360. Triângulo isósceles. Um triângulo é chamado de isósceles quando tem 2 lados iguais e um diferente. Isso também significa que esse triângulo tem 2 ângulos iguais e um diferente. Geralmente, coloca-se o menor lado como base, mas aí isso é indiferente, porque às vezes o maior lado pode ser o lado com a medida diferente dos outros 2, como é a figura aí abaixo, tá? Então, ignora esse menor lado. Mas, geralmente, o lado com a medida diferente, geralmente é usado como base do triângulo, tá? Essa é uma perspectiva de desenho. Então, tá aí um exemplo de triângulo isósceles. 2 lados iguais e um diferente. Por consequência, eu vou ter também 2 ângulos iguais, que são chamados de ângulos da base, e um diferente. Aí tem um ângulo externo, o vermelhinho e o amarelo. E pode perceber também que o maior lado ele está oposto ao maior ângulo. Então, pode ver que o lado 6 ele está oposto ao ângulo 75,52. O próximo triângulo é o triângulo escaleno. Triângulo escaleno é aquele triângulo que possui os 3 lados com medidas diferentes. Por consequência, os seus 3 ângulos também vão ter medidas diferentes. Ok? Então, temos aí. Nessa figura também a gente pode observar que a propriedade que fala que o maior lado sempre é oposto ao maior ângulo. Então, temos aí o maior lado, 11,12, e temos o menor lado, 4,7. O maior lado está oposto ao ângulo 119,56 e o menor lado está oposto ao menor ângulo, 21,58. Um triângulo é chamado retângulo quando possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo vale 90 graus. No triângulo retângulo, e só no triângulo retângulo, os seus lados recebem nomes especiais. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, o maior lado de um triângulo retângulo, chama-se hipotenusa. Os outros 2 lados recebem o nome de cateto. Uma coisa também que vale observar, que tendo já um ângulo de 90 graus,
os outros dois ângulos de um triângulo retângulo sempre terão que ser agudos, ou seja, as suas medidas têm que ser maior do que 0 graus e menor do que 90 graus, para que a soma dê 180. Se por acaso um deles fosse maior do que 90 e já somado com 1,90 que é fixo, já passaria 180, que não fecharia o triângulo, seria outro tipo de triângulo em outro tipo de geometria que não é a nossa. Triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo ou apenas obtuso é quando um dos seus ângulos é maior que 90 graus, ou seja, obtuso. Todo ângulo obtuso é aquele que tem medida maior do que 90 graus e menor do que 180. Então tá aí a figura em que ele é um triângulo obtusângulo, ok? Eu tenho um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 e menor que 180, e também, por consequência, os outros dois ângulos precisam ser agudos, mas lembrando que a soma dos três precisa resultar em 180 graus. E triângulo acutângulo. Um triângulo acutângulo é quando os três ângulos internos são menores que 60 graus. Tá? Por exemplo, o triângulo equilátero é um triângulo acutângulo, ok? Pois seus três ângulos medem maior do que 0 graus e menor que 90, e a soma dá 180, desculpa. Tá? Bem, uma observação, né? Nos primeiros três tipos de triângulo que eu comentei, nós podemos observar que a classificação foi dada olhando apenas para os lados, ou seja, equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 iguais e 1 diferente, escaleno, 3 diferentes, né? E os três últimos que foi falado foram para observar exatamente os seus ângulos, né? Retângulo, quando tem um ângulo só de 90, obtusângulo, um ângulo obtuso, e acutângulo, 3 ângulos agudos. Mas também podemos notar ambas classificações em um mesmo triângulo, olhar tanto para os lados quanto para os ângulos ao mesmo tempo. E aqui segue mais ilustrações. Bem, esse aí nós temos um triângulo que, se eu olhar para os lados, ele é isósceles, porque ele tem 2 lados iguais e um diferente. Se eu olhar para os ângulos, classificá-lo pelos ângulos, ele é obtusângulo, que eu tenho um ângulo obtuso aí, 126,87. Logo, também, se for classificá-lo pelas suas duas características, nós vamos chamar de isósceles obtusângulo, por possuir 2 lados iguais e possuir um ângulo obtuso. No lado direito, nós temos um triângulo também isósceles, que é acutângulo, ok? Por possuir 2 lados iguais e um diferente e os 3 ângulos internos serem agudos. Agora, será que é possível formar um triângulo retângulo que seja isósceles? Vamos ver na figura seguinte. Sim, é possível você formar um triângulo retângulo e que também seja isósceles, ou seja, basta os seus catetos terem a mesma medida. E, por consequência, os dois ângulos também vão ter a mesma medida, já que são os ângulos da base. Ok? Como a soma vale 180 graus e um dos ângulos já mede 90 graus fixo, a soma dos outros dois tem que ser 90. Como é isósceles, isósceles também tem dois ângulos iguais. Então, vai ser 90 dividido por 2, 45. Então, essa é uma característica fixa de um triângulo retângulo isósceles. Os seus dois ângulos internos agudos vão medir 45 graus e a medida dos dois catetos sempre vão ter a mesma medida. Bem, para completar elementos do triângulo, nós vamos falar de seviana e pontos notáveis do triângulo. Esse assunto é o assunto da semana 9. Eu preferi fazer um compilado para ficar mais compreensível, em vez de fazer cortado. Existem segmentos de reta com origem em um vértice de um triângulo que aparece bastante em exercício e com grandes aplicações. Tais elementos damos o nome de seviana de um triângulo. Basicamente, são estudadas 3 sevianas em um triângulo: a mediana, a bissetriz
e a altura. Vamos ver a característica de cada uma delas. A mediana. A mediana é a seviana cuja extremidade está em um vértice e no ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, na figura abaixo aí, temos M sendo o ponto médio do BC. O que significa ponto médio? É o ponto que vai dividir o BC em duas partes iguais. Então, imagina a ilustração. BC tem medida 10 centímetros. O M, se for o M sendo o ponto médio, significa do B até o M vai medir 5, do M até o C vai medir 5, ok? E se eu ligar o segmento A ao segmento M, desculpa, se eu ligar o ponto A até o ponto M, eu vou ter um segmento de reta. Então, esse segmento de reta é chamado mediana relativa ao lado BC, porque o ponto médio está no lado BC. A mesma coisa, vai ter um ponto médio entre A e C, que vai sair, que vai ligar do ponto B até esse ponto, e vamos ter a mediana BN, por exemplo. Imagina que o N é o ponto médio do lado AC. Então, BN é a mediana relativa ao lado AC. Então, a mediana é a seviana cujas extremidades estão em um vértice e no ponto médio do lado oposto a este vértice. E todo triângulo tem 3 medianas. Altura. O segmento de reta com origem em um vértice de um triângulo e no fim do lado oposto a tal vértice, de modo que sejam perpendiculares entre si. Então é o seguinte, o que quer dizer isso? Tá? Vai existir um ponto no lado BC, que quando eu ligar o ponto A até este ponto, vai fazer exatamente um ângulo de 90 graus com o lado BC. Então, toda vez que eu traço uma seviana, né, traço um segmento de reta, e esse segmento de reta que parte do vértice e encontra num ponto ao lado oposto a esse vértice e forma exatamente o ângulo de 90 graus, esse segmento de reta chama-se altura, tá? E perceba que quando eu traço a altura AH, eu formo dois triângulos retângulos. O triângulo retângulo AHB e o triângulo retângulo AHC, porque os dois ângulos vão medir 90 graus. E a mesma coisa da mediana. Todo triângulo sempre terá 3 alturas. Bissetriz. Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta com origem em um vértice, de modo que divida tal ângulo desse vértice pela metade. Então, bissetriz agora ele tem como característica dividir o ângulo da qual esse segmento de reta passa em dois pedaços iguais. Então, supondo ali que o ângulo A vale 50, eu tenho a bissetriz AS. Você pode perceber que foi dividido em dois ângulos, né? Tem dois triângulos formados. O triângulo BAS e o triângulo SAC. E lá no triângulo, no vértice A, foi dividido em dois ângulos. Se for sendo bissetriz, significa que esse ângulo vai ser dividido em duas medidas iguais, pela metade. Ok? E do mesmo jeito, bissetrizes todo triângulo possui 3 segmentos de retas, que serão também as bissetrizes, como as outras sevianas vistas, tá? Bem, aí eu botei essa observação aí do lado, que algumas sevianas, em alguns triângulos, elas têm uns resultados importantes, tá? Um resultado importante que envolve as sevianas de um triângulo isósceles se diz respeito àquela em relativa à base, ou seja, aquela em relação ao lado com medida diferente. Lembra que triângulo isósceles são o quê? Dois lados iguais e um diferente. Então, aquele que tem lado diferente, a seviana que tem encontro com esse lado, ela vai ter uma característica especial. Nesse caso, em um triângulo isósceles, a bissetriz, a mediana e a altura,
é exatamente o mesmo segmento, ok? Então tá aí o que eu quis dizer. Em um triângulo isósceles, tá? Elas se coincidem. Se você, num triângulo isósceles, em relação à base, ou seja, a medida, o lado que tem a medida diferente dos outros dois, se você traça, por exemplo, a altura, aquela altura vai ser exatamente vai ser exatamente a altura, mas ao mesmo tempo vai ser mediana e ao mesmo tempo vai ser a bissetriz, tá? Isso vai ficar mais claro futuramente quando a gente for falar de congruência de triângulo, e depois do vídeo de congruência eu possivelmente vou falar dessas características únicas das sevianas, demonstrando com um software. Aqui é só para dar o lado conceitual. Em um triângulo equilátero, tá? Aí no triângulo equilátero acontece para qualquer um dos vértices que você traçar qualquer seviana. Se, por exemplo, se de um dos vértices de um triângulo equilátero você traça, tá? Se você traçar a altura, vai ser ao mesmo tempo mediana e vai ser ao mesmo tempo bissetriz. Não só do A. Se eu traçar do B, que vai de encontro ao AC, vai ser ao mesmo tempo altura, bissetriz e mediana, tá? Esse aí vai ser um outro vídeo que eu vou fazer com a ilustração depois de fazer o vídeo de congruência de triângulo para ficar mais explicado para vocês durante a semana, ok? Bem, pontos notáveis de um triângulo. Como foi dito, todo triângulo tem 3 medianas, 3 alturas e 3 bissetrizes, tá? E elas sempre vão se encontrar em um ponto. Pode ser um ponto dentro de um triângulo ou ponto exterior ao triângulo, mas elas sempre vão se encontrar, essas sevianas. E o ponto de encontro dessas sevianas recebem um nome especial. Primeiro nome é o baricentro. Baricentro é o ponto de encontro das medianas, ou seja, quando eu traçar as 3 medianas, vai ter um ponto em comum que elas vão se encontrar. Este ponto é chamado de baricentro ou centro de gravidade, tá? Centro geométrico. E uma característica do baricentro é que ela divide a mediana numa razão 2:1, ou seja, eu tenho a mediana AM. O ponto G é o baricentro. Significa que AG, a medida do AG é o dobro da medida de GM, sempre, tá? A mesma coisa, a medida de BG é o dobro da medida de GN. E a medida de CG é o dobro da medida de GP. Sempre vai ser assim. Na mediana, quando eu traço as 3, tem um ponto de encontro. Seguindo só uma mediana, vai ser sempre uma medida, vai ser o dobro da outra, em qualquer triângulo, tá? Ortocentro. Ortocentro é o ponto de encontro das alturas de um triângulo, tá? E como eu falei, às vezes o ponto de encontro ele pode estar na parte interna ou ele pode estar na parte externa e, ao mesmo tempo, ele pode estar no vértice, como eu escrevi detalhado aí. Em um triângulo acutângulo, o ortocentro sempre se encontra no interior da figura. Em um triângulo retângulo, o ortocentro coincide com o vértice do ângulo reto. E em um triângulo obtusângulo, o ortocentro sempre fica na região externa do triângulo, tá? Do mesmo jeito, quando eu for fazer o vídeo dinâmico explicando as sevianas que elas se coincidem, esse também eu vou desenhar os 3 tipos de triângulo e vou desenhar as 3 alturas para vocês verem que cada caso sempre vai acontecer isso. E em centro. Em centro é o ponto de encontro das bissetrizes, tá? E uma particularidade do incentro é que ela sempre vai ser o centro da circunferência inscrita. Embora ainda não é o nosso assunto ainda de falar de figura inscrita ou não, mas toda vez que você ouvir assim, ó, um triângulo está inscrito em um quadrado, significa que você tem um quadrado e dentro dele tem um triângulo,
ok? Figura inscrita é uma dentro da outra. Né? Eu tenho um círculo inscrito num triângulo. Então, o círculo está dentro do triângulo, ok? Ou o contrário, eu tenho um triângulo inscrito num círculo, tá? Significa o quê? Que eu tenho um círculo e dentro do círculo tem um triângulo. Tudo bem? Isso vai ser matéria mais para o futuro. Então, gente, esses foram as características, elementos e algumas sevianas que também são elementos, é claro, do triângulo. O próximo vídeo que eu estarei fazendo será sobre congruência de triângulo, falar sobre os casos de congruência e o que é congruente. Né? Congruente a gente sabe, mesma medida, iguais. Então a gente vai falar de características que tornam pares de triângulo iguais. Então, temos aí as últimas observações, aquelas que eu falei que vou postar para vocês com um vídeo usando o software dinâmico, que os pontos notáveis de um triângulo isósceles estão sempre alinhados, ou seja, estão na linha, sempre na mesma linha, tá? Pontos notáveis de um triângulo equilátero. Os pontos notáveis são coincidentes entre si, ou seja, o baricentro, o incentro e o ortocentro são o mesmo, tá? E isso acontece porque eles coincidem. Isso vai ficar mais claro no vídeo quando eu fizer com o software, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo e o próximo vídeo vai ser sobre congruência de triângulo. Lembrando que essa parte final, que tem o título de Seviana, ela foi o conteúdo da semana 9, ou seja, semana passada. Embora eu juntei tudo, é porque ela faz parte também de falar de elementos do triângulo, ok? O que eu vou falar no próximo vídeo de congruência é em relação à semana 8, mas tudo se completa no estudo inicial de triângulos, ok? Então, até a próxima. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me procura e lavem as mãos sempre.